Já tô ao vivo, gente? Luiz, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá certo aí, Luiz, o enquadramento? Me ajude, que eu sou aqui. Deixa eu abaixar mais, né? Melhor assim? Melhorou assim? Luiz, me responde. Aê! Gente, boa tarde a todos. É porque eu demoro um pouquinho para ver se tá tudo certo, tudo ok. Até eu identificar que já tá ao vivo é um complicador, viu? Mas a gente chega lá. Boa tarde a todos e todas. Obrigada aí vocês que estão já entrando. Carla Lúcia, Jairo, eu, Luiz, Duarte, Nancy. Obrigada, Nancy. Tem que fazer uma live, viu, Nancy, com você. Falar sobre nutrição. Falando de saúde também, de uma alimentação saudável, entra na lista. Mas é isso. Obrigada, obrigada a todos e todas. Então, né, vamos aguardar aí, vamos conversar um pouquinho, né? Obrigado. Toda quinta-feira a gente está fazendo o esforço, né, de manter, né, essa live, né, que é uma maneira da gente encurtar a distância, de bater um papo, entendeu? De trocar ideias, entendeu? E a gente hoje está aqui para bater esse papo. Hoje a gente vai bater um papo sobre serviço público, né, a perspectiva do serviço público, o desafio do serviço público, sobretudo nesse cenário que a gente vive, né, de pandemia, um cenário de muita arroxo, né, de muitas dificuldades, né, de corte de verba, de redução de arrecadação, enfim. E aí a situação nossa vai ficar muito mais difícil. Deixa eu ver aqui, acho que o convidado chegou, foi fácil. Fazer Deixa eu ver se eu consegui, Ah, aguardando. boa tarde, Vilma. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, boa tarde. Ó, foi tudo tranquilo, hein? Obrigada, né? Em Ah, primeiro lugar, quero agradecer pela sua presença aqui nesse bate-papo, pela disposição, né, que você teve para falar com a gente. Que a gente sabe que é difícil, é complicado, mas seja muito bem-vindo para a gente bater esse papo aqui esclarecedor, para a gente tentar tirar algumas dúvidas, né? Também dizer para a gente alguma maneira de contribuir nesse processo da luta, sobretudo da subsistência, né, do serviço público. Nós somos servidores públicos municipais. Agradecer a Carla por ter feito essa conexão aí, que é dirigente também da CSPB, é dirigente do nosso sindicato, tem feito esse link aí com você para a gente bater nesse papo. Se você quiser se apresentar, você pode se apresentar, mas eu gostaria de falar para todos que estão começando aí a acessar aí a live, dizer que esse é o nosso convidado, João Domingos, ele é presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, e ele está aqui para bater um papo com a gente sobre serviço público. Eu acredito que ele tem muito a nos falar sobre esse tema, né, de serviço público. bom, obrigado, Vilma. Primeiramente, sou eu quem agradeço a oportunidade de ter essa interação com vocês nesse momento em que o que nós mais precisamos fazer é trocar informações e informar. Hoje, informação salva vidas. Antes era só uma questão de você acrescentar algo mais no seu conhecimento. Mas hoje, sobretudo numa era de tanta desinformação, hoje, informação salva vida, informação correta. Me apresentando, eu sou presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, eu sou diretor nacional de finanças da nova Central Sindical dos Trabalhadores, eu sou dirigente da CLATE, sou vice-presidente da Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Estatais e também sou dirigente da ESP, que é Internacional de Serviços Públicos. Pelo menos cargos tem muito. Não sei se poderei contribuir na medida da expectativa que vocês têm, mas eu estou aqui muito mais para trocar informações. E eu sempre digo, a minha principal função nessas ocasiões é, na verdade, ouvir, aprender, para conseguir traduzir as expectativas daqueles com quem dialogamos, aqueles aos quais nós representamos, traduzir em fatos e resultados reais nos níveis da nossa responsabilidade.
Que bom, que bom. Eu agradeço, agradeço. Acho que, não sei se só vou fazer um preâmbulo aqui de forma rápida, que eu quero que tem algumas questões aqui que a gente queria para você falar para a gente, mas assim, só a nível de saber, a gente é a cidade interior da Bahia, né? Que Itabuna, a gente em torno de 210 mil habitantes, a gente tem aqui um serviço público que comporta cerca de 7 mil servidores, né? O sindicato ao qual a gente pertence, eu e Carla, abarca aí a maioria dos servidores, né, diversas categorias que comporta dentro desse serviço público, exceto só o magistério e os agentes comunitários. E a gente vive aqui nesse cenário de Itabuna numa falta de perspectiva, sobretudo do serviço público, né, que não tem uma política de valorização. Infelizmente, a gente está muito atrasado aqui. O sindicato ele é recente do ponto de vista da luta, e você sabe que a luta a gente não transforma de forma imediata, são diversas lutas, diversos desafios, a gente está nesse processo ainda de conscientização, de chamamento da categoria para a gente se organizar e estabelecer um serviço público de Itabuna forte, de qualidade e que valorize os seus profissionais. Sobretudo nesse cenário, né, que a gente coloca hoje de pandemia, que o serviço público tem sido assim a tábua de salvação, o serviço público que tem sido sistematicamente descaracterizado, atacado, colocado como peso para o Estado, e ele se coloca, né, se evidencia como necessidade de uma sociedade desenvolvida nesse contexto de pandemia, né, de muita necessidade. Eu ouvi alguns vídeos seus colocando essa questão sobre a área que está aí na linha de frente, como é de enfermagem, mas a gente tem diversos outros profissionais. Aqui a gente tem agente de trânsito, guarda municipal, enfermeira, toda essa equipe da saúde, né, que entra aí serviços gerais, entra atendente, motorista, estão nessa linha de frente para tentar combater, né, fazer o seu papel de combater essa pandemia. E no momento que a gente encontra extremamente, né, o serviço público fragilizado, né, o serviço público cada vez mais sendo desidratado para... Existe, na realidade, uma política de desmonte, né, do serviço público aqui no Brasil. Mas eu vou deixar para você falar, eu queria que você falasse sobre esses desafios, sobretudo do município, que é o serviço público que tem mais número de profissionais, né? E a gente é taxado como de serviço público que tem esses chamados privilégios, a gente está aqui na ponta. Se eu for dizer a situação em Itabuna, você vai chorar. Então, dizer para você qual é o nosso desafio diante dessa situação toda que a gente vive, né? De desmonte do Estado, de pandemia, e hoje o serviço público, de modo geral, sendo aí a vanguarda dessa luta contra o Covid-19. Pois não. Primeiro eu quero dizer que eu conheço a cidade, Itabuna. Já fui mais de uma vez. Ah, que legal! É uma linda cidade. A última, pelo menos até a última vez que eu vi, era de uma pujança econômica muito grande, em função particularmente da produção de cacau. Então, de qualquer forma, eu sou meio itabunense também, até por impulsionamento da Carla. A Carla ama Itabuna e nos faz todos amar Itabuna. Bem, Vilma e todos e todas, na verdade, o tema de hoje é muito propício, servidores públicos, a sua atualidade e perspectiva. Nesse cenário de pandemia e principalmente, Vilma, do pós-pandemia. Eu tenho me dedicado muito, inclusive em nível internacional, na questão do pós-pandemia. A pandemia é uma tragédia humana terrível, vai ceifar milhões de vidas, vai infelicitar outros tantos milhões de familiares, outros tantos, até bilhões de pessoas por perdas pessoais. Mas a pandemia, como a Covid, como doença, um dia ela vai se resolver pela novas tecnologias, vacina, novos medicamentos, etc. De alguma forma, ela vai se resolver. Esperamos que o mais breve, apesar de não ter perspectiva de ser tão breve. O problema maior que nós achamos é a pós-pandemia. Essa pandemia ela foi um gatilho em dois sentidos. Primeiro, esses governos ultraliberais, como nós temos aqui, como outros tantos no país, pelo mundo, Estados Unidos, Hungria, Inglaterra, Itália, etc., eles entenderam a pandemia como um gatilho para impor essa política arrasadoramente predatória de direitos, de valores,
de solidariedade e, sobretudo, predatória do ponto de vista do modelo de Estado. Nós ainda, até pouco, combatíamos ferozmente o neoliberalismo, que é o conceito do Estado mínimo. Hoje nós estamos combatendo o ultraliberalismo, que é o conceito de Estado nenhum, literalmente. Estado nenhum na sua dimensão de prestador de serviço público, Estado nenhum na sua dimensão de garantidor da justiça social, da justa distribuição de renda. Ou seja, é o Estado passando a exercer não mais do que 4 funções, que é a função repressora para reprimir quem opõe a esse modelo, a repressão arrecadadora, que nós já pagamos a maior... nós estamos em dúvida se somos a segunda ou a maior carga tributária do mundo, estamos disputando esse entre aspas, privilégio com um país chamado Serra Leoa, na África. E só que com uma diferença, tudo que nós arrecadamos já nesse momento, que nós entregamos cerca da metade do orçamento brasileiro, um orçamento colossal de 1 trilhão e 500 bilhões de reais ao ano, nós já entregamos a metade para o sistema financeiro. E nesse novo modelo que eles propõem, é entregar mais ainda, é apenas reduzir as funções do Estado para sobrar mais dinheiro para transferir os bancos. O orçamento público está congelado desde 2017 para políticas de custeio, toda e qualquer forma de custeio e investimento. Só não está congelado as chamadas despesas financeiras, que, no bom português, é pagamento de juros. Então, se você congela todos os investimentos e só não congela as transferências financeiras, o que ocorre? O país não vai ficar 20 anos em recessão. Tudo que aumentar, né, de arrecadação no Brasil e a perspectiva, e tomara que seja com a retomada do crescimento econômico, serão mais outros trilhões de reais no orçamento público que não poderão ser gastos em políticas públicas, saúde, segurança, educação, tecnologia, etc. Todas essas obrigações essenciais do Estado. Então, só poderão ser gastos com transferência. Então, esse cenário foi um cenário com uma espécie de que esses governos entenderam como gatilho para realizar, para impor. Por outro lado, nós enxergamos também esse momento como um gatilho. Um momento, um gatilho, não que haja nada de bom numa pandemia, numa doença tão cruel, que mata milhões de pessoas, vai empobrecer o mundo. Mas nós enxergamos o gatilho da oportunidade que nós temos de desconstruir comprovadamente esse discurso ultraliberal. Está mais do que provado de que nós estamos, inclusive, lançando uma campanha, eu vou convidá-la para participar, nós estamos lançando uma campanha em nível latino-americano que se chama O Mercado Te Explora, o Estado Te Salva. Mais do que nunca está demonstrado a absoluta necessidade do Estado como prestador de serviço, e mais do que isso, agora puxando um pouquinho para o lado dos servidores públicos e demonstrando, inclusive, o heroísmo dos servidores públicos. Os servidores públicos têm um papel muito distinto nessa pandemia. Somos nós, como você bem disse, que estamos na linha de frente. Nós temos, por exemplo, alguns setores, como o setor da saúde, o setor da segurança, muita gente não está observando, no setor de segurança, nós organizamos toda a polícia penal no país, as guardas municipais, a Polícia Federal, todos são organizados na CSPB. Então, nós estamos observando, no setor de segurança, um nível de contaminação e morte mesmo extremamente grande e que não está sendo bem avaliado. Eu te dou um exemplo aqui, tem uma penitenciária lá em São Paulo que as estatísticas dizem que tem 103 contaminados. Lá tem que 600 e poucos, segundo o sindicato da região. Então, as próprias pessoas, outros setores, como, por exemplo, transporte coletivo, que apesar de ser um serviço hoje privado, mas é uma função do Estado, ali é um setor exercido por concessão, mas é função do Estado. Então, são categorias, mas particularmente o setor saúde. O setor saúde, no Brasil particularmente, é um escândalo. Um escândalo. Para você ter ideia,
aqui no Brasil já morreu somente de enfermeiras e enfermeiros, mais do que enfermeiros, médicos e trabalhadores de hospitais nos Estados Unidos, na Itália, na França. Eu repito, aqui no Brasil já morreram mais enfermeiros e enfermeiros do que todo o setor saúde nos Estados Unidos, inclusive, que é eles não têm maiores números. Então, são servidores, nós somos um setor, um servidor, que apesar de sermos esculhambados, literalmente esculhambados, nas últimas décadas, exceto de 2013 a 2016, desde o Collor, nós somos colocados como uma espécie de, entre aspas, genie nacional, me desculpa o termo chulo, mas e agora está sendo demonstrado. O Estado é essencial, o servidor público é heroicamente essencial. Nós temos estatísticas hoje de que indicam que já morreram mais de 16 mil servidores públicos no total. Ou seja, nós estamos com quase que um terço dos mortos no Brasil são de servidores públicos em função da sua atividade. Nós, inclusive, estamos com uma grande batalha agora, estamos entrando com algumas ações judiciais para reconhecer os servidores públicos, aqueles que são contaminados em função do seu trabalho direto, como doença profissional, no caso de morte, como acidente do trabalho. Até isso estamos sendo negado. Nós estamos num grande projeto, inclusive, para reparar, ao menos financeiramente, a família dos que morreram em função da Covid. Então, o nosso momento é esse. É um momento de tragédia, mas também é um momento que nós estamos... A nossa grande colaboração para o pós-pandemia vai ser desconstruir essa narrativa de que o Estado é desnecessário, de que o Estado é mastodôntico, de que quem deve regular a sociedade é o mercado pelos parâmetros do mercado. Literalmente não é verdade. Só concluindo essa primeira parte, a nossa perspectiva, que também é um tema de hoje. A nossa perspectiva, eu vejo de duas formas. Nós estamos num momento histórico, épico, eu diria épico, extremamente importante e interessante. Nós sempre dizemos que são coisas dos nossos avós, que diriam que existe épocas de mudanças e mudanças de época, eras de mudanças e mudanças de eras. Nós estamos nessa segunda questão da mudança de era. O mundo jamais vai ser o mesmo, nós sabemos. Vai ter necessariamente uma nova ordem mundial, em todas as dimensões de ordem mundial. Isso porque é sabido que nós teremos a maior recessão da história conhecida da humanidade, maior até do que o debacle de 1929 dos Estados Unidos, que foi, até então, seria o maior do mundo. É consenso que nós teremos a maior recessão econômica do mundo, e isso trará uma série de, além das tragédias, uma série de mudanças, uma série de percepções. Por exemplo, a primeira questão é a mudança da geopolítica mundial, a mudança das lideranças mundiais no mundo. Eu estou falando liderança enquanto economias, né, enquanto pessoas. Os Estados Unidos já não, nessa altura já não é mais, e jamais será o motor do mundo, e particularmente nessa forma que é um motor estragado, tendo um piloto como Trump. Essa mudança geopolítica trará naturalmente uma mudança geoeconômica. Essa mudança geoeconômica vai trazer, consequência ainda da pandemia, novos meios e formas de produção, novos meios e formas de trabalho, novos meios e formas de relacionamento profissional no setor público e no setor privado. Ou seja, o que eu quero dizer, resumidamente, depois nós continuamos no assunto, é que nós estamos num momento de reconstrução do modelo de mundo que nós conhecemos. E, com detalhe, essa disputa do novo modelo de Estado, novo papel de Estado, novo tamanho de Estado, nova função de Estado, já está em disputa. Já está em disputa. E aqui eu faço um alerta, um grande alerta. Ele está em disputa, mas somente quem está disputando essa nova era, essa nova forma de sociedade, essa nova forma de Estado, que é o que mais nos interessa, o modelo de Estado, só está sendo disputado pelas corporações, principalmente as internacionais, e por grupos de governo, particularmente os neoliberais. E eu vou te dizer uma coisa.
a história disso. Vamos pegar o caso onde o grande pecado do capitalismo era aquele conceito de que não existe almoço de graça. A internet está um pouco oscilando. O ultraliberalismo talvez seja a internet aqui. Eu estou num local distante. Mas então, toda vez que o capital, que o liberalismo, o capitalismo se reinventa sozinho, o mundo social, o mundo do trabalho, não participamos da construção desses novos momentos. Então, o grande apelo é esse. Nós estamos mobilizando em nível mundial para que os trabalhadores, para que o mundo social participe da conceituação, da formulação desse novo momento. Nos aflige. Começou a oscilar a sua internet. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu vou. Agora melhorou? Eu concluí a minha primeira fase, me parece Concluiu? que não foi percebida. A parte não foi Fez percebida. Aí Lamentavelmente. Um preâmbulo assim, de uma conjuntura nacional que vai impactar na pós-pandemia, né? Isso. Mas, assim, é importante essa compreensão e você iniciou o debate falando sobre a questão das informações. A gente também, a gente vive isso é um desafio para a gente, é uma luta da gente empreender essa narrativa, né? Para as pessoas também incorporarem nesse debate, compreender, porque às vezes até a própria pessoa que se vale do Estado, ela mesmo quer que o Estado seja mínimo. Então, a gente vive também diversas contradições, a gente precisa fazer esse debate com as pessoas, com os trabalhadores, para compreender essa necessidade de fazer essa luta e a gente tentar contribuir aí nesse novo conceito de sociedade, né? De uma forma mais justa, mais possível, né? De viver com qualidade. E eu acho que o serviço público ele passa por essa proposta de valorização do setor público, de reconhecimento, que a gente vê que ainda existem corporações que insistem em dizer que o serviço público é um peso, que a gente ouve muitas aí análises de pessoas que entendem de economia, que acham que tem que privatizar tudo, né? Esse dia eu estava ouvindo uma reportagem do jornal falando que tem que privatizar, que não privatizou ainda o Correio, enfim. E a gente precisa fazer esse contraponto e chamar aí a sociedade para esse debate. Mas, assim, e a gente precisa também fortalecer essa política de Estado, né? Como você falou, somos servidores públicos das diversas áreas, né? Que estão aí nesse enfrentamento. E aí a gente está num governo extremamente difícil, né? De dialogar, que tem empreendendo aí diversas políticas, né? Que atinge diretamente a sociedade como um todo e, em especial, essa questão do servidor público, do serviço público, né? Que vai desidratando a estrutura do Estado para não ter mais Estado. Então, a gente também tem que ter essa reação, né? E vai ser muito difícil a gente conseguir. Tem diversas aí, você que está mais aí em Brasília, está sabendo, pode trazer algumas informações novas para a gente. Essas leis aí, essas medidas que foram aprovadas, que impactaram na vida do trabalhador de forma geral e também impactou na vida do servidor público. Hoje aqui a gente não teve campanha salarial, este ano tivemos muita dificuldade, o prefeito se valeu dessa medida que ainda ia aprovar, a gente quer a nossa campanha salarial no início do ano, e até hoje a gente não avançou. E a categoria ela precisa compreender o momento que a gente está vivendo para a gente fazer a nossa luta baseada na nossa realidade concreta e buscar alternativas, né, de salvar os nossos empregos e estabelecer uma política de valorização, porque sem Estado, você acabou de dizer aí, sem Estado não existe uma sociedade desenvolvida, com acesso aos serviços de qualidade, e a gente precisa garantir isso. E hoje a gente está com vários entraves do ponto de vista legal, aí que várias medidas foram. O que essas leis impactam diretamente na nossa vida? Que forem lei, medidas recentes aí. Você o disse bem. Essa avalanche de leis, medidas provisórias,
emendas constitucionais, num ambiente que nós estamos com numa correlação de força extremamente negativa. Então, nós temos que fazer algumas reflexões para chegar na proposta de que nós entendemos que seja a Tem solução. servidor ouvindo aí, já está dizendo, triste realidade dos servidores. Aí você já Isso. deu um dado que é gigante dizer que a gente, quem está na linha de frente, o Brasil, já ultrapassou mortes, né? Inclusive, manifestar nossa solidariedade, que essa semana a gente teve uma colega que faleceu no hospital de base, trabalhadora do serviço público, é técnica de enfermagem no hospital que a gente tem aqui municipal. Infelizmente, ela perdeu a luta contra a Covid-19, né? Tentando salvar vidas, ela perdeu a vida dela. Então, Patrícia, nossa colega, presente. Presente. Eu gostaria de primeiro, nós temos que fazer duas coisas. Nós temos que entender o que está acontecendo, mas, sobretudo, por que está acontecendo. Essa questão, por exemplo, dessa situação tão esdrúxulamente incompreensível que você narrou aí, de as pessoas, os usuários do serviço público, até mesmo aqueles que dependem quase que exclusivamente do serviço público, terem comprado esse discurso de que é necessário, ou se não comprou o discurso, ao menos aceita a ideia de que tudo deve ser privatizado. Lembrando que a proposta desse governo é privatizar tudo de uma tal forma que o ministro Paulo Guedes disse: nós vamos privatizar inclusive o Palácio do Planalto. São palavras dele. Só para dar a ideia da dramaticidade. Isso tudo começou, Dilma e todos e todas, com o fato da gente ter perdido uma guerra, ao menos uma batalha muito importante nessa guerra, que é a guerra da informação. Da informação. Nós, eu repito, do campo social como um todo, onde está o movimento sindical, nós demoramos a compreender e ainda não compreendemos direito as novas formas de comunicação. Até porque as novas formas de comunicação, ela tem nuances que nós rejeitamos, que é a nuance de não ter compromisso com a verdade, não ter compromisso com a ética, não ter compromisso com o resultado da informação. Ela é apenas a informação. Hoje ela se tornou um objeto de consumo. Você recebe a informação hermeticamente embalada para ser consumida, sequer sem ser analisada. Então, ao perder essa batalha da comunicação, nós permitimos que se chegasse numa situação terrível. Nós já chegamos. O primeiro mandato no Congresso Nacional, logo após a Constituição, nós, do campo social, do campo progressista, melhor dizendo, nós tínhamos, de certa forma, a maioria no Congresso Nacional. Daí nós fomos perdendo essa força de representação e de representatividade, paulatinamente, de uma forma que hoje nós não temos representação no Congresso Nacional sequer para barrar um projeto de lei, sequer para obstruir uma sessão. Nós não temos. Muitas vezes nós temos que tomar emprestado a alguns outros parlamentares que, por afinidade pontual, terminam trabalhando junto conosco. Então, nós precisamos entender por que aconteceu isso. Foi a perda dessa guerra da comunicação, e isso é algo fundamental para retomarmos esse equilíbrio de força, ao menos o equilíbrio de força. E só tem uma forma, Vilma. Primeiro, nós estamos num momento hoje onde o próprio governo e o próprio parlamento está meio que atordoado. O governo com as possibilidades de passar tudo que ele imaginava ser possível. Só para você ver, a agenda política e econômica do governo está mais adiantada do que eles planejavam. Por quê? Porque eles imaginavam encontrar uma grande resistência, uma oposição estruturada, e isso não se verifica na prática. Hoje, a única oposição que tem ao governo Bolsonaro é ele mesmo. É ele mesmo. Aliás, ele é tão em alguns pontos desastrosos que ele não deixa espaço para a oposição. Mas isso não está correto. Isso não está correto. Nós temos que buscar o equilíbrio de força. Como é que se busca o equilíbrio de força? E qual a nossa estratégia, qual o nosso dever de casa nesse momento, nesse ano de 2020? Primeiro, buscar o equilíbrio de força nos parlamentos e nos poderes executivos.
nos parlamentos, porque para nós, servidores públicos, a questão do parlamento é muito mais importante do que para qualquer outra pessoa. A Constituição diz que qualquer procedimento nas nossas relações de trabalho, na nossa vida funcional, depende de lei que a preceda. E lei se faz nos parlamentos, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Então, e é aí que nós estamos perdendo a batalha, por não ter, por um desequilíbrio de força. A nossa força hoje no Congresso Nacional é ridícula. Nós temos que fazer primeiro essa autocrítica para fazer o dever de casa. Qual é o seu dever de casa? É nos colocarmos à disposição da política, é buscarmos. Eu digo, inclusive, que nós, servidores públicos, somos os maiores combatentes da terceirização. Eu, particularmente, sou um combatente internacional da terceirização, todas as formas de privatização, mas particularmente da terceirização. E aqui nós terceirizamos a nossa representação nos parlamentos. Nós, em que pesa o servidor público ser não só uma das maiores categorias de trabalhadores no Brasil, nós só perdemos para os comerciários, mas também nós somos uma categoria que, por natureza, nós somos uma categoria funcional que necessariamente nós temos um nível de esclarecimento, de conhecimento maior. Nós entramos no serviço público por concurso público e o concurso já, de certa forma, seleciona pelo menos do ponto de vista da qualificação didática. Então, nós temos a obrigação de estar à frente. Não é só o direito e nem só o dever. É literalmente a obrigação de estar à frente por essa condição de sermos uma categoria grande e, de certa forma, agora eu vou usar positivamente o ser privilégio, mas o privilégio de sermos de termos esse nível de responsabilidade maior em função do nosso maior nível de compreensão da realidade, de proposição, de discussão, etc. Então, a primeira coisa é nos colocarmos à disposição, disputarmos no nosso espaço, acabar com a terceirização na representação parlamentar e executiva dos trabalhadores em geral, mas particularmente do serviço público. E esse ano é estratégico. Esse ano de 2020 vai se formar as casas legislativas e os poderes executivos municipais. Esses poderes municipais, legislativo e executivo, são a base fundamental para as eleições, por exemplo, de 2022. E aí vem a questão. Nós estamos numa grande luta para unificar, de certa forma, uma plataforma dos candidatos a vereador e a prefeito, dos trabalhadores em geral, mas em particular do serviço público. A partir da semana que vem, nós vamos montar uma grande ferramenta de unificação, onde a principal nós não vamos discutir partido, nós não temos acúmulo no momento para nos organizarmos ou exigirmos um certo partido, nós vamos ter perfil. E qual que é o perfil? Eu vou dizer basicamente aqui. O perfil do nosso candidato é aquele que nós vamos exigir para 2022, que é, primeiro, a revogação da emenda constitucional 95. Sem ela, sabe por quê, Lilian? Essa emenda constitucional, para quem talvez não recorde, é aquela que congelou os gastos públicos, exceto os de transferência. Essa emenda, eu digo que é a mãe de todas as maldades, porque ela é impositiva. Na verdade, se nós não revogarmos, não adianta lutar contra a reforma da Previdência, contra a reforma administrativa, contra a precarização do Estado, porque aquela emenda ela impõe uma reforma administrativa. Ela impõe uma reforma tributária por uma simples coisa. Nós congelamos o orçamento de custeio num certo nível, sem considerar, por exemplo, simplesmente, não vou dizer o crescimento econômico, não, por exemplo, o crescimento vegetativo da população. Nós temos o crescimento demográfico à ordem de mais ou menos 1,2, 1,3 ao ano. Isso quer dizer que nesses 20 anos, quando estarão congelados, se nós não revogarmos essa emenda, nós teremos mais ou menos mais 50 brasileirinhos aí disputando o serviço público. Disputando. Isso equivale a dizer mais ou menos assim. Você faz uma festa para 10 pessoas e faz um bolo para 10 pessoas. Chegam 20 pessoas. Você não tem outra alternativa que é dividir a fatia,
ao meio. Ou então você teria que ter um bolo maior. É disso que nós tratamos da necessidade. Se nós não revogarmos a emenda constitucional 95, todas as nossas lutas serão inglórias por uma imposição constitucional. Essa é a grande verdade. Esse é o ponto 1. O ponto 2, nós temos um projeto muito grande para criar um modelo ideopolítico de organização da sociedade. Um modelo em que nós enxergamos que hoje não tem um modelo universal que possa ser defendido pelos trabalhadores, pelos povos, pelo mundo social, etc. É o que nós temos um projeto há mais de 20 anos que eu trabalho nesse projeto, eu já rodei o mundo, já fomos até ao Vaticano, defender, porque o Vaticano também está defendendo um novo modelo de organização da sociedade, só que eles estão defendendo aquele modelo do pós-Segunda Guerra, que é a economia social de Estado. Nós defendemos Estado social e democrático de direito, que é um contraponto ao modelo de Estado que nós temos aqui. Nós temos Estado de direito, sim. Nós temos Estado democrático, sim, do ponto de vista da democracia formal, e de direito, porque as instituições estão funcionando, etc. Mas é um Estado liberal de direito. Então, por isso nós queremos criar o Estado social de direito. O Estado social onde as pessoas valem mais do que do que as coisas, onde a comunidade vale mais do que o indivíduo, onde a solidariedade vale mais do que a competição. Enfim, é um rosário de contradições que existe entre o Estado liberal de direito e o Estado social de direito. Então, nós estamos, inclusive, formulando todo um material para que quer ter o apoio dos trabalhadores, quer ter apoio do setor público, que é particularmente sensível nessa questão, precisa se comprometer com essas duas coisas. Alterar o modelo de Estado, a função do Estado, porque com esse modelo de Estado, Vilma, eu me lembro que eu sou do Conselho Político do senador Paulo Paim. Nas últimas eleições presidenciais, tinha uma pressão muito grande para ele ser candidato. Eu fui contra. Fui mal compreendido, mas eu tinha muita convicção, tanto é que essa posição ganhou. Eu disse o seguinte: nós temos queimado muitos ativos políticos. Por exemplo, o Lula, um dos maiores ativos políticos que nós tivemos na história, e nós o queimamos, nós o perdemos como ativo político principal. E eu disse na época, nós estamos correndo o risco de queimar o maior ativo político que nós temos no Congresso Nacional, que é o senador Paulo Paim. Por quê? Se nós elegermos qualquer presidente, se nós elegermos o Papa Francisco, que, aliás, hoje eu considero o maior líder social do mundo, não tem nada a ver com religião, se nós elegemos o Papa Francisco, a Madre Teresa de Calcutá, que é santa hoje, não adianta. Se nós não mudarmos o modelo de Estado e o perfil do Congresso Nacional, nós estaremos apenas queimando ativos políticos. Então, o nosso compromisso deve ser fundamental. Basicamente, em nível nacional, nós vamos propor duas coisas. O compromisso com a revogação da emenda constitucional 95, isso é compromisso para a campanha de 2026, nós só resolve mudando o Congresso, sobretudo colocando o presidente da República que tem esse compromisso, e o compromisso de mudar o modelo de Estado para o Estado mais favorável à sociedade. Um Estado que, contradizendo o que o Paulo Guedes disse, um Estado que funciona para os CPFs e não apenas para os CNPJs. É isso. Foi muito bom você falar assim, sobre essa questão da emenda 95, que a gente fez uma luta assim, gigantesca aqui, né? Todas as manifestações nacionais a gente acompanhou, a gente fez material, a gente conversou com o pessoal, com os trabalhadores. E hoje, né, a gente conversa com eles. Vocês lembram daquela emenda 95, que eu era até chata de falar nas manifestações, a emenda 95, que é draconiana, porque é um congelamento de gasto, como você mesmo pontuou aí de forma mais minuciosa, de 20 anos. Então, inviabiliza toda a movimentação do serviço público, né? Ó, a gente está nessa pandemia, nessa dificuldade, e a gente já perdeu não sei quantos bilhões na saúde, na educação. O Fundeb está aí na iminência, fazendo luta para tentar ser aprovado, mas até o momento a gente não avançou. Então, a gente vive um momento muito delicado, e a população, os trabalhadores, eles precisam compreender esse processo da gente ocupar os espaços de poder para decidir, para fazer parte desse debate, porque infelizmente a gente é representado, a elite, essas grandes corporações estão em representação aí
como você bem mesmo falou. Mas, infelizmente, os trabalhadores estão com uma correlação de força muito desfavorável para a gente e a gente acaba perdendo tudo aí no Congresso quando vai para votação. Um exemplo claro, nós temos aqui só um vereador, assim, de 21, a nossa Câmara comporta aqui 21 vereadores, só uma mulher, e um que é oriundo da luta dos movimentos sociais, de sindicato, que é Jairo, né, dos comerciários, que a gente se valia da compreensão, dessa consciência de classe desse vereador, que nos ajudou numa batalha que a gente teve na Câmara de Vereadores, que foi uma mudança, assim, de regime, que a gente era seletista, mudou para estatutário de uma forma sem discutir, foi muito traumático, né, porque a prefeitura, mesmo sendo seletista, não pagava FGTS, e agora que o FGTS da gente está no rabo do gato, né, como a gente diz aqui. Então, está travando ainda uma batalha judicial para ver se a gente consegue resgatar alguma coisa. Então, a gente vê profissionais que deram seu sangue no serviço público em Itabuna, de 30 anos, saindo para se aposentar, numa desvalorização gigantesca com salário mínimo, os últimos concursos que tiveram aí, que pessoas que entraram agora com o mesmo salário daquele que tem 15, 30 anos. Então, existe uma desvalorização assim profunda. E a gente aqui também compreendeu esse processo e a gente está aqui hoje fazendo essa tentativa, esse diálogo com os trabalhadores e as trabalhadoras, para a gente ter espaço, ter representação nesses espaços. E aqui a gente está nessa pegada, né? É um desafio para a gente da classe trabalhadora. Você sabe que não é fácil eleger trabalhador, não é fácil eleger mulher, e hoje eu estou pré-candidata a vereadora, e a gente vai ter que contar muito com a categoria, com os trabalhadores, porque, infelizmente, esses espaços de poder, o qual você mencionou muito bem aí, não dialoga as nossas pautas, as necessidades de um Estado, né, mais igual, de um Estado forte, de valorização, enfim, tem outros interesses aí de forma mais corporativa, mais individual, né, grupal, mas não é uma coisa ampla para a sociedade. A gente vai ter que quebrar esse ciclo. Eu sei que é muito difícil, é um desafio, mas a gente está na mão dos trabalhadores, das pessoas da sociedade, e a gente está tentando fazer esse diálogo, esse discurso, porque se a gente não tiver nesse espaço para fazer os debates, certamente a gente vai estar perdendo, né? A gente precisa melhorar a nossa representação de fato, como você bem colocou aí. E às vezes as pessoas, né, com esse processo de demonização da política, né, as pessoas querem ser apolíticos, não querem se envolver na política, mas infelizmente a gente tem que fazer com que eles compreendam que quem decide a nossa vida é a política, olha as leis aí, ó. A gente está no processo aqui de leis que aqui mesmo tem vários servidores que estão de férias desde quando começou a pandemia, em março, já teve férias, e aqui tem um acúmulo de férias a gente tem. A gente chega a ter 4 férias vencidas, 5, que eles não cedem para a gente ter as férias. E é o que eles estão fazendo agora? Baseado nessa MP do governo de liberar férias antecipadas, até férias que está por vir. Então, a gente está sem receber terço, a maior parte dos servidores, e aqueles que têm problema de saúde que a prefeitura liberou, está se valendo desses meses que a gente tem, esses meses de férias, esses 3, 4, 5 anos. A gente tem servidor que tem 5, 6 férias vencidas. Então, existe um prejuízo aí. E aí a gente ainda tem leis aí agora, medidas que flexibilizam, né, mais ainda o direito do trabalhador, e a gente sempre está pagando essa conta. E aí a gente está também nesse desafio, tentando fazer essa discussão com Itabuna, com os trabalhadores, com a sociedade de modo geral, dizer que esse modelo realmente de Estado que está estabelecido, ele não dá mais, ele chegou ao seu limite da sua crueldade, da sua desumanidade. A gente precisa efetivamente fazer um bom debate, uma boa narrativa e convencer na realidade, né? Acho que a gente fala muito aqui, conquistar as mentes e os corações, que a gente só tem essa saída da luta, da luta e da luta. E você traz assim, corrobora com o sentimento aqui que a gente tem, né? Isso é importante, trazendo dados novos que você bem mencionou aí. E a gente tem esse desafio, mas assim, para o serviço público, sobretudo de prefeitura, onde a gente comporta a maior parte do serviço público. Eu tenho também esse dado, que a gente é maioria no Brasil de serviço público de prefeitura, né, que a gente está em todos os espaços, sobretudo aqueles de vulnerabilidade, né, você vê que tem assistência social aqui nas periferias, os postos de saúde, né, o qual eu trabalho, é também numa zona de vulnerabilidade, enfim. Todos os equipamentos de saúde, unidades escolares, eles estão distribuídos, a maioria, 90%, é nesses espaços, né, nos bairros periféricos, né, para atender a população que mais precisa.
E aí os trabalhadores estão intrinsecamente envolvidos nesse processo e a gente ainda não abriu mão de ser visto nesse processo, de ser valorizado. Sobretudo aqui que Itabuna tem uma dívida com esses servidores. Aí eu lhe pergunto, será que a gente tem saída nesse cenário de fazer uma luta, assim, criar uma unidade em torno de salvar os nossos empregos e de valorizar, fazer a sociedade compreender o nosso valor e os gestores, que aí a gente está entrando no processo de eleição, a gente vai trocar de prefeito aqui, a gente tem que ter muito cuidado. Quem é esse prefeito que a gente vai eleger? Qual o histórico de a compreensão dele de sociedade? A gente tem que entender o histórico também de luta. A gente tem que ter um diagnóstico, né, desse povo que a gente coloca lá, porque às vezes a população coloca lá os seus próprios inimigos. A gente precisa falar isso para a população. Então, nesse cenário, o que você diria para os servidores públicos? O que você diria para alimentar a nossa esperança aqui? Alguns caminhos, algumas estratégias, você já sinalizou algumas aí, inclusive a gente está tentando essa questão de pleitear uma vaga aqui no Legislativo é muito difícil, a gente sabe, porque a representação da nossa Câmara aqui ela é totalmente distinta, né, de uma representação da sociedade de trabalhador, cada um é mais empresário, pessoas da alta sociedade, enfim. Você está me ouvindo? Eu já falei demais, eu falo demais, eu tenho que botar um silenciador. Acho que a sua internet aí deu uma congelada, você está conseguindo ouvir? É importante, viu, se tem servidor aí ouvindo, para a gente compreender esse processo que a gente vive. E quando o sindicato, né, a gente ia na base conversar, as nossas manifestações, era algo real, tem relação com a nossa realidade, tem relação com tudo que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Isso que a gente fala da participação, a gente clama a participação dos trabalhadores, a gente clama a unidade dos trabalhadores, nós não somos inimigos, nós estamos, né, dentro do serviço público, a gente tem que se enxergar enquanto classe trabalhadora, enquanto colega. Então, é muito importante. Eu estou assim falando porque a ligação caiu, vamos ver se ele consegue adentrar novamente para a gente iniciar. Mas tudo que a gente já disse para vocês, a gente tem tentado estabelecer esse diálogo. Eu estou feliz porque a gente já está tendo nível, né, de servidores assim compreendendo esse processo, atingindo a consciência. Não é obrigado ninguém gostar da mesma cor, do mesmo modelo, da mesma religião, mas eu acho que a gente tem que criar essa unidade em torno do nosso trabalho. Isso é o mais importante que nos une. Então a gente tem que pegar os nossos pontos de convergência e fortalecer. E o ponto prioritário de servidor público de Itabuna é ter essa convergência de ter uma política de valorização, de respeito, de dignidade, de um serviço público de qualidade, que a gente não seja sempre acuado pelos prefeitos desrespeitados. Então, essa imposição somos nós, categoria. Nós aqui, ó, mais de 5.000 servidores, temos que fazer esse papel, impor isso. Então, a gente vai precisar das mãos, gente. A gente vai morrer dizendo isso, que a gente não tem outra saída a não ser essa unidade, essa convergência de ideia, porque todos vocês, como eu quero ser valorizada no meu trabalho. Você não quer um plano de cargos e carreira, você não quer ser respeitada no seu trabalho? Eu quero. E todo mundo crê o que quer, por mais diferente que nós sejamos um do outro, né? Que as diferenças elas são até normais. É da próprio ser humano, é da sociedade a diferença, cabe a gente respeitar, né? A gente precisa respeitar, mas nós precisamos unificar, gente. E esse é o desafio que a gente está tendo agora. Ele voltou, você conseguiu ver? Viu? Você conseguiu ouvir o que eu falei no final? Só o finalzinho. Aí quando eu vi que eu perdi... A minha internet... Alô? Vilma? Tá, às vezes congela a sua imagem e às vezes fica cortado o áudio. Mas você conseguiu ouvir o que eu te disse antes de você cair, sair? Você pode falar. Ouvi e foi... não sei se o nosso horário talvez já esteja próximo, eu queria até mesmo falar um pouquinho em termos de conclusão. Eu vou pegar o exemplo de Itabuna como um exemplo cirurgicamente exemplar do que acontece hoje na representação política brasileira. Vocês têm 21 vereadores, uma mulher e um oriundo diretamente da classe trabalhadora. Isso dá 5%.
Eu tenho certeza que tem mais de 5% de mulheres da população aí de Itabuna. Eu tenho certeza que tem mais de 5% de trabalhadores de Com Itabuna. certeza. O que traduz isso? A falta de informação, não vou falar formação, não, de informação qualificada para os trabalhadores, para a sociedade, para compreender a importância, ao menos, de equilibrar a representação política, particularmente a representação parlamentar. Isso quer dizer, em resumo, aqui, quando você é candidato a prefeito de Itabuna, você não pode ser candidato apenas do seu partido, do seu sindicato, apenas das mulheres. Você tem que ser uma candidata da sociedade. Vou mais além. Você não pode ser uma candidata só de Itabuna. Nós temos que entender que se nós resolvermos o problema só em Itabuna, não estamos resolvendo o do Brasil, como conceito, como ideia política, como formação política. Toda candidatura de um trabalhador não pode ser a candidatura só do seu sindicato, nem muito menos só de Itabuna. É disso que eu estou falando, que nós vamos ter um grande projeto nacional, onde nós vamos procurar, se não unificar, ao menos harmonizar a abordagem ao eleitor, disputando, sabe o que eu falei lá atrás, que nós perdemos a guerra da comunicação, disputando a informação da forma mais correta, da forma profissional, tecnológica, que nós tínhamos até algum pejo em usá-la devido à selvageria que é esse mundo da comunicação digital, mas não. Nós vamos fazer a comunicação digital do bem. Nós estamos criando um aparato que nós chamamos de um novo ecossistema, onde vai estar um ambiente da organização sindical como um todo. Se eles usam robô, nós vamos usar. Eles usam algoritmos, nós vamos usar. Eles usam Big Data, nós vamos usar. Só que serão todos esses aparatos para o bem, para a transformação da sociedade. E nos faltava alcance de tecnologia, nos faltava suporte estrutural e financeiro. Então, isso já vai estar, se Deus quiser, já vai estar disponível agora lá em julho. Exatamente para isso, para fazer, se nós não corrigirmos esse equilíbrio na correlação de forças, não só parlamentares, não só políticos, mas, sobretudo, da influência social, nós não saímos de onde estamos. Então, nós temos que ter esse compromisso. Eu, por exemplo, assumo, a partir de uma autocrítica, de que nós não fomos capazes de entender tempestivamente o que estava vindo por aí. E nós deixamos acontecer, como acontece, não é muita vergonha, não, porque aconteceu nos maiores países do mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas nós, o mundo social, demoramos demais para entender um novo mundo que existe, que é o mundo, desde o chamado consenso de Washington, lá na década de 1978, que o mundo passou a funcionar globalmente. Nós não globalizamos, nós, o mundo social e sindical. Desde mais ou menos da década de 1990, ele passou a ser global e em tempo real. Nós não fizemos isso do nosso lado. Agora, ele é global, em tempo real e de forma virtual. E nós também não fizemos isso. Eu diria, para fazer uma comparação, talvez um pouco pobre, mas é como assim, hoje nós estamos na era da indústria 4.0, por exemplo. É como se o mundo estivesse nessa fase 4.0 e o movimento sindical estivesse funcionando analogicamente ainda. Então, ou nós atualizamos ou morremos. É uma questão de sobrevivência. E a sobrevivência que eu falo não é a sobrevivência da entidade sindical, não. É a sobrevivência da dignidade da sociedade, desse imperativo cruel e criminoso que é imposto pelos governos ultraliberais sobre a população. É inverter essa escandalosa realidade de hoje, onde 1/3 das pessoas morrem de fome no mundo. 1/3 das pessoas morrem de consequência de comer demais. E desperdiça 1/3 essa parcela de 1/3 que morre de comer demais, desperdiça 1/3 da comida que daria para suprir a fome no mundo. Por que isso? Por que isso?
porque nós deixamos prevalecer esse perfil, diria assim. Estou procurando a palavra, porque me veio a palavra ruim na boca, não quero falar. Deixamos prevalecer esse perfil desumano. Nós precisamos, me perdoe a espécie de cacofonia, mas nós precisamos humanizar a humanidade. Humanizar a humanidade. Nós precisamos fazer um mundo que o mundo funcione para as pessoas. Um mundo em que, e para isso também essa pandemia, esse gatilho da pandemia está servindo. Todo mundo está reconceituando valores, está reconceituando atitudes, está reconceituando maneiras de viver, de visão de mundo, que muitas vezes está se entendendo que não adianta você ter R$1 bilhão se você não tem como gastar R$1 bilhão e vai morrer sem ar, igualzinho o pobre da favela. Então, esse tipo de valor a gente tem que colocar nesse momento de disputa de modelo. Nós não estamos disputando só a eleição de 2020, nós estamos disputando a possibilidade de termos um novo modelo de Brasil conectado a um novo modelo de mundo. Então, o que eu deixo aqui é esse incentivo, especialmente para essa compreensão de a candidatura da Vilma em Itabuna não é só da Vilma, não é só do PCdoB, não é só de Itabuna. Ela é uma candidatura do povo, e o povo tem que se engajar e multiplicar esses exemplos. Corrigir esse exemplo escandaloso da realidade da Câmara de Itabuna, de ter apenas 5% de mulheres e 5% de trabalhadores. Esse é o nosso desafio. E você me perguntou, é possível? Eu digo, é possível sim. Basta que nós utilizemos essa compreensão que nós estamos tendo de momento, esse castigo que a humanidade está tendo no momento, correta. Está desconstruído a narrativa, o discurso do ultraliberalismo. Está desconstruído de que o Estado é desnecessário. Está desconstruído a narrativa e a defesa de que todo homem pode buscar soluções de suas necessidades no mercado. Não. O mercado foi feito para quem tem poder aquisitivo de buscar soluções no mercado. A grande maioria, mais de 90% das pessoas, precisa da ação protetora do Estado, em todas as dimensões de sua vida. De serviços públicos, de dignidade, de cidadania. Não se tem cidadania se não tiver um trabalho digno, uma vida digna, uma moradia digna, uma família que viva com dignidade. Então é isso, é possível sim. Nós não podemos perder o embalo, não podemos perder o momento em que nós acabamos de provar que o Estado é absolutamente indispensável e que o servidor público é mais indispensável porque o Estado, seu servidor público, eu costumo dizer que o Estado, seu servidor público, ele é quase que Está falhando. me parece que eu digo que eu estava dizendo, parece que travou um pouquinho, que o Estado, seu servidor público, ele é quase uma abstração jurídica, são prédios, cadeiras, livro, etc. Quem materializa a ação do Estado é o servidor público. Então, nós estamos provando isso. E a grande prova final é a nossa campanha mundial, que será o mercado te explora, o Estado te salva. Ou eu queria agradecer, viu? Porque a gente já está finalizando aqui. Eu acho que a gente só tem 1 minuto, eu não sei, mas eu creio que sim. Mas eu queria muito assim lhe agradecer as pessoas aí que participaram, o Jace, nossa servidora, a Morgana que está aí, o vereador Jairo, né? Isso que eu falei. Ele está dizendo que a saída é a luta, é a luta. Agradecer a Carla também, a todos aí que participaram, que passaram pela live, e a gente às vezes não dá. Eu prestando atenção, nossa Nelma agora que entrou do Serviço Público da Saúde. Enfim, agradecer a todos, em especial porque você dispensou seu tempo para vir aqui fazer esse esclarecimento com a gente, conversar. Muito obrigada, a gente já está finalizando. Muita paz, muita saúde para você. Tudo de bom, a gente está aqui à disposição. Obrigado. Só temos 20 segundos. A paz da minha obrigação foi um grande prazer. Um abraço a todos, particularmente eu falo aos eleitores de Itabuna, juízo na hora de votar. Vilma, por favor. Obrigada. Fique com Deus. Gente, obrigada. A gente já está terminando. Um abraço.